Fala galerinha, tudo jóia? Professor Gustavo Lobão na área. Vamos falar hoje rapidamente sobre permutação com repetição. O vídeo de hoje é um vídeo curto, é um vídeo de revisão, então vamos lá. Vamos lá, reparem só na palavra batata. Ba-ta-ta. De quantas maneiras eu consigo escrever a palavra batata? Ou de quantas palavras é possível formar com essas letras? Note, esse batata não é igual a este batata? Se eu disser que não, se eu disser que eu troquei a posição do A ou troquei a posição da letra T, tem como nós descobrirmos se eu mudei ou não? Repare, eu vou escrever essa mesma palavra com letras de cores diferentes. Note que essas duas palavras está escrito batata, porém eu troquei a posição do A vermelho com o verde. Então note que eu só fiz a troca desse A. Ora, mas se eu tenho 3 As nesta palavra, se eu ficar alterando a ordem desses As, eu vou conseguir escrevê-los de 3 fatoriais maneiras diferentes? Sim. Como que nós sabemos que eu consigo escrever esses 3 As de 3 fatoriais maneiras diferentes? Porque na palavra batata, então note, na palavra batata eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Nessa segunda letra, onde que é o A, eu tenho 3 As diferentes para colocar nessa posição. Então aqui eu posso colocar ou o meu A verde, ou o meu A laranja, ou amarelo, ou o A vermelho. Desta maneira. Se eu escolher apenas um deles para colocar aqui, eu vou escolher apenas um. Então eu posso colocar aqui, eu tenho 3 opções, eu vou escolher uma. Mas eu ainda posso colocar 3 opções aqui. Se eu escolher uma aqui, me resta apenas 2 opções para colocar nesta posição. Ou o A verde, ou o A laranja, caso aqui eu escolha o vermelho. E por fim, só me restará um único A para ser colocado nesse ponto. De modo que eu consiga escrever a palavra batata alterando apenas a letra A de 3 fatoriais maneiras diferentes. Ótimo, mas eu não tenho só o A que repete. Eu tenho a letra T que repete também. Sim, então a mesma palavra batata, ela ainda pode ser escrita alterando os T's de 2 maneiras, de 2 fatoriais maneiras diferentes. Ou seja, aqui eu tenho 2 opções de T, escolho uma, me resta apenas uma opção para colocar aqui. Então, alterando apenas o T, eu ainda tenho 2 fatoriais maneiras diferentes de escrever a palavra batata. Muito bem, então é por isso que eu alterando apenas a letra A, eu tenho aí 3 fatoriais maneiras diferentes de escrever. Vezes, né? 2 fatoriais maneiras se eu alterar o T. Alterando o T, 2 fatoriais maneiras diferentes também de escrever. Bom, então eu preciso, agora para entender o porquê da repetição, eu preciso descobrir de quantas maneiras diferentes eu consigo escrever essa palavra, né? Batata. Ou de quantas palavras diferentes eu consigo escrever batata. Mesmo que ela não seja, não considerando a ordem dessas alterações dos As. Então, como que eu faço isso? É uma permutação simples, logo de cara. Então, observe. A permutação simples de n elementos é igual a n fatorial. Logo, se a palavra batata tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, a permutação dessa palavra seria a permutação de 6 elementos, que é igual a 6 fatorial. Não vamos resolver esse fatorial por enquanto. Por quê? Cada uma dessas palavras, ou seja, 6 fatorial, que é igual a 240, vamos deixar anotadinho esse 240. Dentre essas 240 palavras, eu preciso encontrar ou descobrir que eu tenho aqui 3 fatoriais maneiras diferentes, alterando somente o A. Então eu vou dividir por 3 fatorial, porque dessas 240, eu dividindo ela por 3 fatorial, que é 6, eu tenho 6 palavras iguais, só mudando a letra A. E eu também tenho, lembrando o quê?
2 fatoriais maneiras diferentes também, somente alterando a letra T. Então eu estou dividindo esse número total, ou seja, eu consigo rearranjar essas letras aqui da palavra batata de 6 fatoriais maneiras diferentes aqui. Então eu tenho 240 possibilidades distintas. Porém, dessas 240, 6 delas em cada um tipo possui a mesma palavra, somente alterando a ordem das letras As ou das letras T's no caso. Logo, eu tenho 6 fatoriais maneiras distintas, divididas por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aonde eu denoto eles? Eu denoto no índice aqui em cima. Por quê? A letra A, ela repete 3 vezes. Então, é a permutação de 6 elementos, com um elemento repetindo 3 vezes e outro elemento repetindo 2 vezes. Então, dessa maneira, eu tenho a minha permutação com repetição. Então, note que a fórmula geral da permutação com repetição, ela é representada por permutação de n elementos com repetição de k elementos, L elementos, M elementos e assim vai. E isso fica igual a n fatorial dividido por k fatorial, onde k é a quantidade de vezes que um elemento repete. L é a quantidade de vezes que outro elemento repete. Então, k fatorial vezes L fatorial vezes M fatorial e assim sucessivamente, de acordo com o número de elementos que está repetindo. Então, essa é a fórmula geral da permutação com repetição. Então, essa é a permutação com repetição, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Foi mais uma revisão relâmpago, tá bom? Tudo de bom para vocês, professor Gustavo Lobão.